Ao vivo? Estamos ao vivo. Hoje a sistemática vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar de landing pages. Eu vou colocar uma parte um pouco mais prática aqui. Preparei um quadro para vocês. Eu estou até abrindo o Instagram aqui no meu computador para eu poder me ver, porque senão eu ia ficar ao contrário aqui, não ia conseguir ver comentário, aquilo que vocês estão entrando, enviando, enfim, para poder acompanhar aqui, responder as dúvidas de vocês. O tema de hoje é, seguindo a sequência aí, é incrível, que é sobre landing pages que são aplicáveis aí em praticamente toda estratégia de marketing digital, por mais simples que seja, você acaba tendo aí que utilizar uma página, e hoje a gente vai falar dos princípios para a criação das landing pages da maneira correta, tá? Eu vejo muitas dúvidas, muitos erros comuns que estão por aí, e a ideia aqui é clarear para que você tenha facilidade de criar suas páginas. O marketing digital ele depende muito da questão de agilidade, de autonomia, e se você ficar preso na questão de depender de um programador ou até parar o seu processo de criação e divulgação das suas páginas por não saber o que fazer, isso é um baita de um problema, e eu quero que vocês tenham justamente esses benefícios de autonomia, flexibilidade, enfim, e claro, obviamente conseguir tirar os melhores resultados, né? Então, existem muitas dúvidas em relação a que tipos de elemento colocar, como é que você constrói uma landing page focada para alta conversão. Então esses são os vários temas aqui que eu pretendo abordar com vocês hoje. E para começar, basicamente é o seguinte: o uso mais comum que vocês vão ver por aí é para captura de leads, que a gente chama de página de inscrição ou página de captura, justamente porque deriva aí da captura de leads, né? A maioria das estratégias aí de oferta de lançamento, com exceção de venda direta, passa por uma captação de lead, não só para o mercado de infoproduto, para o mercado digital, mas também para o mercado físico, que acaba fazendo essa coleta de leads aí, até para uma venda consultiva, uma venda mais a longo prazo, uma estratégia de funil, enfim, vai depender bastante aí do nicho que você está, a variação e o tamanho do seu processo, mas naturalmente você vai acabar por passar por uma landing page para poder fazer a captura dos seus leads, tá? E aí é o seguinte: por que eu escolhi esse tema? Ele está justamente ligado a ser um tema essencial para a maioria das estratégias, e por ser um tema que tem muitos erros básicos por aí. Então eu vejo diversas páginas assim com conversão, com taxas de conversão, que é um dado que a gente vai falar um pouco mais para frente, horrorosas, e por erros muito simples mesmo de corrigir, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E claro, é mais simples do que parece, e eu sempre gosto de falar da questão dos princípios, né, para que vocês entendam o que está por trás de cada uma das decisões, e aí sim não fiquem parados conforme haja mudanças. Uma hora você vai fazer a landing page para o e-book, você vai ter certas dúvidas. Quando você vai fazer a criação de uma landing page para o seu webinário, talvez surjam outras dúvidas, porque você vai ter pequenas diferenças entre elas, tanto em termos de estrutura quanto em termos de objetivo, mas de novo, entendendo os princípios que vão guiar suas decisões, tudo vai ficar mais fácil, e aí eu garanto que você vai desencalhar o seu processo, tá? Landing page, para quem não sabe, nada mais é do que uma página de destino, seria meio que uma tradução literal disso. Mas se você for comparar, né, porque qual que é a diferença de uma landing page e uma página que eu vejo de um site, que eu vejo de um blog, por aí. E aí o que acontece é o seguinte: normalmente a landing page ela é uma página que não tem menu, a estrutura dela é corrida, né? Ou ela é enxuta a ponto de ter todo o seu conteúdo acima da dobra que a gente fala, que não tem necessidade de ter rolagem, né? Aparece todo o conteúdo na tela, ou ela é mais extensa, mais longa, com mais informações, mas evita com que o usuário acabe navegando aí por outras páginas e perca o objetivo central para que essa landing page foi proposta. Normalmente as landing pages elas são criadas com o objetivo central, né? Então você cria já esperando que o usuário execute uma única ação, tá? É isso que você precisa ter em mente, e esse é o primeiro ponto. Então, assim, muito cuidado, é um dos erros comuns que eu acabo vendo por aí. Então, links externos para outras páginas ou conexões de outros itens, um download, enfim, você acaba atrapalhando um pouco do que é o objetivo central de você criar uma landing page. Então você some com o menu de navegação, você tem às vezes vários call to actions dependendo da sua página, né? Vários botões de chamada para ação,
porém eles levam todos para o mesmo objetivo. Se você começar a levar para coisas diferentes, talvez você acabe enfraquecendo aí o objetivo central da sua página. E aí é o seguinte, né? O que a gente vai buscar com essa landing page? Naturalmente, independente do objetivo central dela, seja para geração de leads, para uma campanha futura, seja para uma questão de vendas, independente da estratégia que você vai adotar, o objetivo central dela é ter o maior número de conversão possível, né? A maior taxa de conversão possível. E aí tem algumas coisas que acabam nivelando, direcionando para que você tenha bons resultados, mas primeiro, o que é taxa de conversão? Taxa de conversão nada mais é do que o seguinte: quando você cria o seu anúncio, provavelmente eles vêm de uma origem que pode ser Google ou Facebook ou Instagram ou YouTube, de alguma rede social. As pessoas são impactadas por aquele anúncio, elas caem na sua página, na sua landing page, e através de uma ação executada, que pode ser um cadastro, uma compra, elas são direcionadas para uma página de obrigado, a conclusão, enfim. E o que acontece? A porcentagem de pessoas que entra e realiza esse processo de conversão é justamente representado em percentual, que é a taxa de conversão. É a porcentagem de pessoas que acessa a sua página e realiza aquela ação pré-definida até cair numa página que a gente chama de página de obrigado ou página de agradecimento, que é uma página que simplesmente vai confirmar que aquela ação é executada com sucesso. E aí, simplesmente, para você medir, é bem tranquilo mesmo. Você vai ver a quantidade de visitas, né, de acessos, de sessões, enfim, cada um vai medir de um jeito, cada relatório vai te apresentar de uma forma, com um termo específico, mas nada mais é do que a quantidade de pessoas que chegaram até, que visitaram a sua landing page e a porcentagem que executou aquela ação de conversão, né? Então é basicamente isso, não tem muito segredo. Quanto maior a taxa de conversão, melhor, justamente por isso. O que você espera é que as pessoas atinjam o objetivo final, que é justamente aquela ação de conversão, tá? E aí é o seguinte: primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui em relação ao aumento de taxa de conversão, né, landing page de alta conversão, é o seguinte: não depende só dela. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Como a gente viu aqui, existe um processo de navegação que é comum para que as pessoas cheguem até essa landing page. Então, independente de ter em rede social, pode vir do Google orgânico, pode vir do Google pago, pode vir do display. As pessoas vão chegar através de uma fonte. E normalmente, o que acontece? Quando a gente fala da parte de pesquisa do Google, o usuário ele tem uma das coisas que vai mais fazer com que o desempenho seja superior é você respeitar esse processo de continuidade. Então, como é que funciona o processo de pesquisa no Google? O usuário imputa uma palavra-chave, ele digita algo que ele quer saber, descobrir, responder, uma dor que ele quer resolver. Os anúncios ou os resultados de pesquisa, eles são exibidos. Então você vai ter aproximadamente 4 anúncios no topo, 10 resultados orgânicos e até 4 anúncios no final da página. E aí o que acontece? Os seus anúncios, eles têm um texto. Esse texto é o seu anúncio. No caso do Google AdWords, é um anúncio em texto. E o que você precisa fazer? Esse é o primeiro ponto que você precisa dar continuidade, fluidez. Se o usuário sentir que tem alguma coisa estranha, diferente daquilo que ele está buscando, o seu anúncio tende a ter um CTR menor, uma taxa de cliques menor. Então, basicamente, qual que é a maneira mais fácil de fazer isso? É você escolher as palavras-chave corretas e aí aquela palavra-chave digitada, ela tem que aparecer no texto do seu anúncio. Então você conseguiu, pode dar o primeiro check na sua lista para que você tenha atingido o objetivo, que é basicamente você reproduzir isso. Depois tem uma parada de oferta, de promessa forte, enfim, existem vários critérios. A ideia não é falar de estrutura de anúncio, mas o que você precisa entender é o mínimo que você precisa fazer para ter um bom desempenho dentro da rede de pesquisa do Google é você ofertar aquela palavra-chave dentro do seu texto. Primeiro processo de fluidez, de continuidade, e aí a gente vai para o segundo processo,
que é justamente o acesso à landing page. Então, como é que você dá continuidade de novo nisso? Apresentando de alguma forma aquela palavra-chave, de preferência no título, na sua promessa, em algo de grande destaque da sua landing page, para que faça a conexão. O que o usuário espera? Ele espera com que ele digite algo, o anúncio que esteja apresentado responda aquela dúvida ou aquela dor ou resolva aquele problema, e ele espera que quando ele clicar naquele anúncio, a solução esteja justamente ali. Então é por isso que se você fizer um anúncio clickbait, que a gente chama, que é aquela isca para cliques mesmo, aquilo não vai funcionar. O Google nem gosta disso, fere algumas políticas dele e você corre o risco até de tomar um bloqueio. Mas basicamente é esse processo de continuidade que a gente espera. E aí, se você estiver fazendo um anúncio no YouTube, um anúncio no Facebook, ou seja, mesmo através de um post orgânico, funciona exatamente da mesma forma. O que você precisa ter em mente é, o primeiro erro muito grave que você pode cometer é ter um processo, uma desconexão entre o anúncio que você apresenta, o que está na sua página e depois, de fato, aquilo que você entrega. Uma das coisas que mais vai influenciar o índice de qualidade, como chama o Google, enfim, ou a relevância da sua campanha, como chama o Facebook, que é uma nota que eles dão basicamente de 1 a 10 para os seus anúncios, é justamente você oferecer um processo de continuidade que seja o mais fluido possível, tá? E aí a gente pode entrar nos tipos mais comuns de landing page, tá? Provavelmente o que você mais acaba se deparando por aí, como eu falei, é a página de captura ou de inscrição. Porém, a gente tem páginas de produto ou serviço, a gente tem páginas de obrigado, como já citei, a gente tem páginas de venda, carta de venda e inúmeras outras variações e nomenclaturas. A primeira coisa é que você precisa entender é que elas têm uma estrutura em comum e elas têm várias diferenças em termos de complexidade, elementos que você pode adicionar para que de fato elas cumpram a missão dela, já que elas são aplicadas em momentos diferentes e com objetivos diferentes, da maneira mais efetiva possível. E aí, quais são as duas funcionalidades que eu gostaria de destacar, que servem tanto para landing page quanto para qualquer site, que é, primeiro, precisa ter velocidade. As pessoas estão cada vez com mais pressa, né? Querem perder menos tempo, e aquele site que carrega acima de 2, 3, 4, quanto mais longo for o tempo de carregamento do seu site, pior é, mais pessoas vão abandonar simplesmente antes de ver qualquer coisa da sua mensagem. Então o cara clica no seu anúncio ou clica no seu resultado de pesquisa orgânico e aí você não tem nem a chance de apresentar talvez a promessa ou aquele vídeo que você ficou tanto tempo trabalhando, justamente porque o usuário ele não teve nem paciência de esperar o carregamento lento do seu site. Então quando você for escolher uma ferramenta de criação de páginas ou passar para um programador, esse tem que ser o requisito básico. Se você der um Google aí, você vai ver que existem várias estatísticas que vão te dizer o tamanho do impacto que tem a velocidade no carregamento de um site. Uma das estatísticas, por exemplo, é que a Amazon chega a perder milhões de dólares acho que a cada 20 milésimos de segundo ou 200 milésimos de segundo que o site dela carrega mais lento. Então, quando você leva, obviamente, para um nível de escala, como é uma Amazon, você vê o tamanho do impacto, o tamanho do buraco que isso pode causar num negócio. E aí, o segundo ponto passa, obviamente, pela segurança. O Google começou um movimento há um tempo atrás, acredito que deve estar batendo aí uns 2 anos, do certificado de segurança, o SSL, aquele HTTPS, o cadeadinho verde que aparece ali quando você vai entrar em algum site. Isso aí é justamente uma questão de segurança, é um protocolo de transmissão de arquivos aí, você não precisa entender muito bem como isso funciona, mas o que você precisa entender é que as suas páginas, elas precisam ter uma característica de páginas seguras. E aí você tem que conversar com o seu programador ou ver a funcionalidade disso na sua ferramenta de página, mas elas precisam ter o cadeadinho verde lá, o HTTPS. Por quê? Porque senão na hora que você for rodar seus anúncios, o Google Ads lá no planejador de palavra-chave, lá no criador de anúncio, ele já vai te apresentar isso daí que se você não está usando, você deveria mudar, ele vai te dar um alertinha. O próprio Facebook, ele vai aprovar, só que o navegador do seu celular, como acontece no Google Chrome ou no Safari,
ele tende a dar um alerta, então ele impede o carregamento da página e ele exibe um alerta, ó, essa página não é segura. E aí o que vai acontecer? Os seus resultados vão todos por água abaixo, porque o usuário não vai nem conseguir abrir o seu site, tá? E aí, os princípios que eu gostaria de colocar é objetivo claro e simplicidade. Por mais que pareça óbvio, por mais que você tá falando assim, pô, mas objetivo claro, cara, quem não sabe o que quer? E aí, eu queria oferecer uma reflexão aqui bem simples, que é o seguinte: se você der um Google aí por alguns produtos ou serviços e até em grandes sites por aí, você vai ver que isso é mais raro do que parece. Tem vários e vários sites que você entra, você não sabe se o cara é vendedor, se ele é o fabricante, se ele vende online. Aquela ação, logo que você carrega o site, você não entende muito bem aquilo que você tem que fazer, para onde que você tem que ir, menus de navegação confuso, e o mesmo acontece com landing page. Se o usuário cai na página e ele não entende bem aquilo que você está propondo, existe uma grande chance dele apertar o botão voltar ou apertar o xizinho e simplesmente abandonar a sua página. E aí, de novo, antes de qualquer coisa, você acabou perdendo aquele usuário, principalmente em páginas mais extensas, como é uma página de vendas ou como é uma página de produto. Você acaba perdendo a oportunidade de apresentar toda aquela argumentação que você construiu na sua página, às vezes um vídeo que você investiu milhares de reais, uma produção fotográfica, enfim, você não tem nem a oportunidade de apresentar, justamente porque o cara cai, aí ele ou tem uma quebra de continuidade com o que ele viu no anúncio, ou ele bate o olho e fala, putz, não era bem isso que eu esperava. Então por isso que as coisas têm que ser muito bem amarradas. E a simplicidade, ela entra justamente nesse ponto. Então assim, toma cuidado entre colocar informações que são pertinentes, que tenham relevância e encher linguiça e colocar um monte de coisa para sua página ficar super comprida e você acha que está completa e na verdade o que ela está fazendo é surtindo o efeito contrário, tá? Então sempre coloca esse raciocínio em mente e você vai começar a questionar suas próprias páginas agora para tentar colocá-las de uma forma mais simples possível e com um objetivo claro. O cara caiu lá, ele entende perfeitamente aquilo que ele precisa fazer, ele só tem uma ação proposta, tá? Sempre se pergunta isso vai te ajudar a ter um norte. E aí, o que essa landing page não pode ter? Justamente o contrário, não pode ter confusão. Confusão é igual a menor conversão. Ela não pode ter desconexão com o anúncio. Ela não pode ter excesso de movimento, tá? Às vezes você acaba entrando, visitando uma página, talvez você já tenha se deparado com isso, com aquele botãozinho que fica mexendo, tremendo. E aí, o que acontece? Aquilo é legal uma vez só, a hora que a página carregou. Depois, se aquela página inclusive tem mais informação e esse botão fica numa barra fixa, no topo ou no rodapé da página e você está tentando ler o conteúdo e aquele botãozinho está tremendo, cara, não dou 30 segundos para você abandonar. Por quê? Porque o seu olho ele é puxado para aquilo lá o tempo todo. Só que no começo é positivo. Depois de algum tempo, principalmente em consumo de conteúdo, é negativo. Porque você está tentando ler, você está tentando se concentrar numa informação que está sendo passada, seja por texto ou por vídeo, e aquele botão está te atrapalhando, está puxando o seu olho para um lugar onde você não quer. Você acaba tendo que ter um esforço infinitamente maior de concentração, de manter o foco naquela mensagem. E justamente é nesse ponto que o botão surte o efeito contrário, tá bom? E claro, eu não preciso nem falar da questão de não ser responsivo. Responsivo é o site que se adapta tanto a dispositivos móveis, quanto a desktops, quanto a TVs, obviamente. Então, os dispositivos eletrônicos eles vão estar cada vez mais conectados e o seu site precisa abrir em todos eles. A sua ferramenta de páginas, o seu programador precisa fazer com que o seu site funcione. Isso é o básico do básico. A gente sabe que a maioria dos usuários, dos acessos, das conversões, de tudo que vai acontecer dentro das ações da sua landing page, elas estão baseadas principalmente na maior porcentagem de pessoas que está nos smartphones, nos celulares, mas obviamente ainda existe uma porcentagem muito grande no desktop, principalmente em momentos específicos. Uma estatística simples é, a maioria dos acessos do YouTube, eles são via dispositivos móveis, só que os acessos com maior retenção estão no computador. Então por isso que você não pode abandonar e o seu site precisa funcionar em ambas plataformas, tá bom?
E aí vamos começar a ver como que é a estrutura de uma página de captura ou de inscrição, que talvez seja a página mais simples que a gente vai falar aqui hoje. Então, você tem alguns modelos possíveis, eu queria apresentar alguns deles para vocês. O primeiro modelo possível, ele é bem simples mesmo. O que você precisa ter? Pode ter um box com a sua promessa, um formulário e um CTA. Então você não precisa de imagem, você não precisa de um logo super produzido, um belo background. Claro que essas coisas elas têm influência, elas podem passar um certo profissionalismo, mas com qualquer ferramenta de página você consegue criar uma estrutura simples como essa, e eu te digo, ela é muito mais eficiente do que várias outras complexas e cheias de coisa por aí. Outra coisa que você pode fazer é adicionar um elemento de imagem. Então você mantém a mesma coisa, tem lá a sua promessa, tem uma imagem aqui, entra com o seu formulário e entra com o CTA. Outro tipo de página, box, título ou promessa, você pode entrar com um vídeo, alguma descrição complementar ou seu formulário e o CTA. Inscreva-se já, algo nesse sentido, baixe agora, vai depender do material que você está usando. Você pode ter, claro, páginas um pouco mais complexas, então além da promessa, você pode destacar alguns bullets aqui, né, uma listagem, textos, enfim, seu formulário pode vir aqui do lado. Outra variação que você pode ter é, ao invés do formulário ser embedado, como a gente fala, né, você pega o trecho de código da sua ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, e coloca isso dentro da sua página, o que você pode fazer? Você pode fazer algo como um pop-up. Então você tem a promessa aqui, você tem uma imagem, por exemplo, e você tem um botão. E esse botão, ele chama uma janela que abre em cima do seu conteúdo, e essa janela, sim, tem o formulário e o botão, tá? Que é algo como um pop-up, a gente chama de janela modal, mas enfim, basicamente essas são as estruturas mais simples que você pode ter. E aí, que tipo de aplicações que são as mais comuns? E-book, planilha, videoaula, inscrição para um webinário ao vivo, para um evento ao vivo, um trial de um produto, né, um período de teste, enfim, qualquer tipo de aplicação. Normalmente, como é para coleta de leads, ela nada mais é do que uma ferramenta de troca. Eu te dou algo de valor de forma gratuita e você me cede os seus contatos. O nome, e-mail e telefone são os mais comuns possíveis, tá? Página de produto, infoproduto ou serviço. Aqui talvez seja também uma das mais complexas que a gente tem. Ela não necessariamente precisa ser complexa, mas eu acredito que para você dar o apelo e explorar tudo que você pode dentro do seu produto ou serviço, você acaba tendo que adicionar vários blocos e isso faz com que sua página seja mais extensa. Mas, de novo, aqui a gente tenta manter uma simplicidade, promessa forte, uma hierarquia em relação ao conteúdo, que é algo que é complementar aquilo que eu citei em relação a você não ter menu de navegação, rodapé, link para as outras páginas, que é a ideia de você conduzir o seu usuário da forma como você quer. Então, quando você vai estruturar, por exemplo, de forma mais objetiva, uma carta de vendas, a carta de vendas ela segue uma estrutura específica para que você crie vários pontos de conexão, desperte certas emoções, atraia atenção e justamente ela não tem outros links, que é para com que você conduza o seu usuário da forma certa. Ele não tem como rolar aquilo lateralmente, a rolagem é de cima para baixo e por mais que ele passe pulando alguns blocos, você pode adotar algumas estratégias para chamar a atenção e fazer com que ele pare em cada uma das sessões, seja com imagem, seja com título, com contraste, enfim, vários elementos vão te proporcionar com que você chame a atenção, mesmo aquele leitor que a gente chama de scanner, né, que ele passa
pelos pontos principais da página e não vai ler exatamente cada palavra que você coloca, ele acaba parando. Então você tem uma condição de conduzir justamente aquele processo de navegação. E aí, claro, o primeiro ponto fica em relação à questão visual, precisa ter um design alinhado com o seu produto. Por quê? Porque é um jogo de sensações, de emoções, de percepções. Então não pode você estar vendendo um produto ou uma ideia que seja moderna e a sua landing page ela é, por exemplo, lenta e ela tem um visual rústico, entende? As coisas não batem. Pensa sempre na questão do processo de continuidade. A sua mensagem, aquilo que você fala, aquilo que você vende, aquilo que você ofertou lá atrás no anúncio, eles precisam ter um processo de continuidade, de fluidez. Tem que ser o mais fluido possível. Tenta tirar todo e qualquer atrito que você possa dar. Claro, todas elas eu citei aqui na parte de produto, porque talvez seja uma landing page mais extensa, isso faz com que você se perca, porém, toda e qualquer landing page, o elemento mais importante dela é a promessa, é aquele benefício que você vai dar em troca da ação que você está pedindo, seja ela um cadastro, seja ela uma compra. Então, a gente vai ter uma aula mais para frente só sobre promessa, como é que você trabalha, os atributos específicos, enfim, tudo que você pode colocar para de fato fazer uma promessa forte, ter atenção e aí fazer com que a partir daquela atenção o usuário se sinta motivado a consumir o restante do seu conteúdo. Mas claro, eu vou destacar aqui alguns atributos que eu considero fundamentais para que você tenha uma promessa forte, que é basicamente o seguinte: ofertar um método único. As pessoas estão cansadas de mais do mesmo, porque o mais do mesmo, além de ter aquele efeito, isso eu já vi, ele acaba tendo o efeito contrário. Por quê? Isso aqui é só mais um daquilo que eu já fui impactado várias vezes. E aí o que acontece? O cara não se sente motivado a executar uma ação, porque o efeito eu já vi, ele acaba voltando, ele fala, isso aqui eu já estou cansado de ver e eu não vou seguir, eu não vou dar o meu dinheiro, eu não vou dar o meu contato, por mais que o contato seja uma coisa gratuita, as pessoas também estão cansadas de receber e-mails, spams, enfim, elas são impactadas por publicidade a todo momento e a promessa forte vai fazer com que surja aquele efeito, aquela necessidade, aquele desejo de ler e consumir o restante do seu conteúdo. Fora isso, o que você precisa ter? Benefício claro. A gente vai falar um pouco mais de como é que você traz esse benefício claro, mas tenha isso em mente. Quando a coisa é muito abstrata ou implícita, o usuário tem que pensar, será que, aquilo não funciona? Sempre que você exige, cada vez que, e é uma correlação justamente isso, cada vez que você exige mais do seu usuário em relação a entender o que está na página, ou em relação à leitura de conteúdo, a entender o benefício que está sendo colocado ali para ele, menor vai ser a sua taxa de conversão. E o contrário, ele é verdadeiro. Quanto mais forte for a promessa, mais claro, mais forte o benefício, maior a sua taxa de conversão. O último item, concretude e especificidade. É isso que você tem que levar para a sua promessa. Eu falei disso na live 3, sobre como produzir criativos de alto impacto, mas a gente vai ter uma live específica sobre promessa, onde eu vou detalhar muito mais esses atributos que você precisa colocar na promessa para de fato convidar, direcionar as pessoas para aquela ação que você precisa. E aí, vamos falar um pouquinho de transformar características em benefícios. Tá? Características nada mais são do que aquelas frases chatas de especificações, de detalhes, de descrições que está todo mundo cansado de saber. Então, um exemplo que eu separei aqui é o seguinte: certificado IP68, que é aquele certificado que permite com que os celulares eles tenham uma resistência à água. Só que, ninguém quer saber disso. Tá? Por mais, você pode colocar isso num bloco de especificação técnica, mas na hora de apresentar o seu produto e mostrar o porquê que ele é diferente, você tem níveis de transformação daquela característica num benefício. E aí, quanto mais a fundo você for nessa transformação, mais forte fica o apelo que você dá para o seu produto. Então, um exemplo de como a gente pode transformar o IP68 no benefício, em transformar o IP68 de característica em benefício. Então vamos lá, como é que você faz isso? Uma das formas como é que ele é uma característica? Eu apresento o certificado IP68
Como benefício, eu já posso levar isso para algo como 4 metros de profundidade por até 30 minutos. Pronto, o usuário ele já tem uma percepção de aplicação daquilo, de como aquilo entra no dia a dia e pode facilitar a vida dele de alguma maneira. Como é que você leva isso um pouco mais além? E aí são níveis. Quanto mais você dedicar tempo e exercitar isso para um passo seguinte, melhor fica a sua transformação de característica em benefício. Mas basicamente é o seguinte, é você criar uma cena de utilização, tá? Para que serve esse 4 metros de profundidade para até 30 minutos? O cara vai pensar, pô, quanta gente por aí mergulha? Quanta gente por aí vai até 4 metros ou vai passar 30 minutos com o celular debaixo d'água? Então você precisa criar algumas cenas, fazer com que o usuário se imagine vivendo aquela situação e mostrar como que aquilo pode ser benéfico para ele. Como, por exemplo, ele pegar uma chuva ou ele cair na piscina, enfim, aquilo molhar de alguma forma, um acidente doméstico, né? O cara bate, derruba a garrafa de água em cima do celular. Enfim, você ilustrar essas cenas vai fazer com que aquele benefício, aquela característica se torne um benefício extremamente aplicável e vantajoso. Então, algo que era assim chato de ler, de consumir, agora ele consegue se enxergar, consegue enxergar a aplicação daquilo na vida dele. Normalmente você tem também um bloco de especificações técnicas, mas aqui a minha recomendação é que ele fique um pouco mais em segundo plano, com uma tabela de consulta, algo mais lá para baixo, até depois do seu CTA. A gente vai ver como é que se estrutura em detalhes, mas dá menos importância para isso. Eu vejo muitas páginas, entra com o produto, o cara coloca a foto, coloca uma descrição e já vem lá aquele monte de características técnicas. Aquilo, de forma geral, não é muito fácil de consumir e nem atrativo, justamente por essa questão que a gente falou da característica e do benefício. Outra coisa que você pode colocar são elementos de valorização e prova. Aqui a gente começa a diferenciar um pouquinho página de produto com página de serviço. Em geral, a estrutura é semelhante, os princípios que regem a criação dessas páginas, eles são muito parecidos, vai variar um pouquinho de nomenclatura, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Então, o que você pode trazer para cá para poder valorizar ainda mais, né? Elementos de valorização e prova. Você pode trazer vídeos e fotos, então é diferente de você colocar só uma foto lá de apresentação e você trazer um 360 de um produto, um vídeo de uso, um unboxing, né? Que é aquele vídeo de pessoas abrindo a embalagem. A pessoa já consegue de fato visualizar inclusive o produto chegando na casa dela, ela recebendo e fazendo uso daquilo. Quando você leva para serviço, e aí começam as diferenças, você pode fazer o quê? Estudos de caso ou resultados, por exemplo. Então, o que você tem que pegar e mostrar que aquilo é aplicável a outras pessoas. Da mesma forma que você faz com um produto mostrando um unboxing ou uso ou benefícios em aplicação prática, o que você faz no serviço mostra como outras pessoas podem ter resultados espetaculares fazendo a contratação daquele serviço, como que a vida delas pode ser muito melhor através daquele serviço. E aí uma outra forma de você completar isso, um bloco adicional e que fortalece tudo isso, é o bloco de prova social. Prova social nada mais são do que depoimentos e avaliações. Então, para a questão de serviço, normalmente vai funcionar a questão de depoimento, ela é muito mais forte, porque é alguém falando de você, alguém falando do seu serviço. Na questão do produto, as avaliações elas são muito bem-vindas, porque além de uma classificação que pode ser uma nota, normalmente é feita em estrelas, em e-commerce, ainda o usuário acaba dando meio que um depoimento, completando, justificando aquela avaliação. E aí, conforme você acumula várias pessoas fazendo aquela avaliação ou vários depoimentos, você transforma a prova, que seria justamente isso em favor do produto, essa venda feita por outras pessoas, em prova social, que é esse acúmulo tão grande que é praticamente impossível ignorar o benefício que aquele produto traz na vida das outras pessoas. E claro, por último, e a ação talvez mais importante possível, é o CTA. Você precisa ter uma chamada para ação, você precisa ter uma continuidade daquilo. Pode ser uma compra, pode ser um cadastro, enfim, não importa aquilo que você vai fazer, se é produto ou serviço, você precisa ter continuidade naquele processo. O Cadu aqui, fala Cadu, beleza? Valeu, velho, tamo junto. E aí é o seguinte,
Página de obrigado. Vamos para mais uma estrutura aqui que é bem tranquila. A página de obrigado ela não tem muito segredo, só que aqui eu quero trazer algumas sacadas que são bem importantes para você tirar o melhor uso possível. Primeiro é você entender aonde que ela se aplica. Vamos lá, voltar para o nosso processo, que é o seguinte. O usuário entrou na página de captura, ele realiza aquela ação, que pode ser uma compra ou um cadastro, né? Compra ou cadastro. E aí ele cai na tão esperada página de obrigado. O que acontece? O primeiro uso óbvio e necessário dessa página é você medir a sua conversão. Então, eu falei brevemente, mas basicamente é o seguinte: tanto em anúncios no Facebook e no Instagram, quanto em anúncios no Google, você tem um trecho de código que você instala no seu site, e esse trecho de código ele serve justamente para conectar os pontos, para saber o cara que veio do seu anúncio, de qual anúncio e tudo mais, medir o desempenho, cair na sua página, para conectar aquele usuário, é esse cara que chegou nessa página e depois executou aquela ação de conversão. Então esse trecho de código vai proporcionar com que você meça exatamente esses passos, e aí entra a primeira aplicação. A página de obrigado ela é criada justamente por ser um dos métodos mais fáceis de você medir, porque às vezes talvez você já tenha preenchido um formulário onde você fica na mesma página, ele só sobe um alertinha lá, formulário enviado com sucesso. Isso pode dar alguns problemas em termos de implementação de código, então aqui é muito fácil. Pela URL da página, né, do site aqui, você consegue medir, apontar essa conversão de Facebook, e isso é bem mais fácil, tá? Então a primeira aplicação é óbvia, que é uma questão de medir. Porém, aqui a gente pode usar essa página de forma estratégica para sugerir algumas ações que são pertinentes à estratégia que você está usando, enfim, algumas ações complementares, aumentar mais um ponto de contato, mais um nível de interação do usuário, e é justamente essa questão que eu vou passar aqui para vocês, que é o seguinte: uma possibilidade, que é a possibilidade mais comum, é você encerrar por aí. Então, possibilidade 1, acabou. Você mata o processo de engajamento com a sua marca, com você, com o seu produto ali, que eu não recomendo. Por quê? Porque, estatisticamente, a pessoa que te deu o primeiro sim, mesmo que seja gratuito, ela tem uma alta probabilidade de te dar o segundo sim. E se você perde esse calor do momento aqui, né, onde a pessoa acabou de executar uma ação, depois você precisa reaquecer, reconverter essa segunda conversão em outro momento fora daquele calor ali, ela tende a ser um pouco mais difícil e, claro, vai custar para o seu negócio, justamente por a questão de você ter uma necessidade quase que iminente de ter que investir em anúncios pagos, você vai acabar tendo que investir de novo para reconverter essa pessoa para uma ação sequencial. E aí o que acontece? O que você pode fazer aqui de forma imediata? É uma mensagem, como por exemplo, falta só um passo. E aí você pode ter um vídeo, enfim, outros elementos. Eu recomendo que seja um vídeo por ser uma forma muito clara e rápida de você poder passar alguma mensagem, que é o seguinte: cara, agora que você fez esse cadastro, eu quero te mandar um presente, né? Vou mandar um presente, uma recompensa, algo, enfim, para o seu e-mail, para que justamente você comece a resolver alguns problemas. Então o que você pode fazer aqui? Fomentar com que as pessoas naquele momento vão para o e-mail executar um processo de confirmação, né? Dupla confirmação. Isso aqui nada mais é do que o usuário, para ele fazer parte da lista. Algumas ferramentas vão inclusive exigir isso para que você se comunique por e-mail, né, e melhore a entregabilidade. Aquele usuário não só precisa fazer o cadastro, mas ele precisa ir lá no e-mail dele, clicar num link que ele recebe. E aqui, quando você entrega algo que seja, se você está falando aqui de uma recompensa, que seja adicional àquela recompensa, e fomente com que aquele usuário tenha mais vontade, mais interesse de ir lá no e-mail, você vai ter um aumento da quantidade de pessoas que vão fazer a dupla confirmação. Então esse é o primeiro benefício que você pode ter utilizando uma página de obrigado. E por que aqui? Por que eu não, por exemplo, envio uma mensagem normal e aí lá no e-mail eu falo para o cara que eu estou entregando alguma coisa adicional? Primeiro, ele já tem um benefício claro e imediato para ele tomar aquela ação agora, né? Quanto antes você conseguir fazer com que o seu usuário tome aquela ação,
melhor, porque se deixar para depois, as pessoas esquecem, elas têm a vida dela e isso acaba ficando de lado. E aí, o que vai acontecer? Quando você faz isso nesse momento, começam a entrar alguns insights que são muito importantes, que é o seguinte: o único lugar onde você tem 100% das pessoas da sua lista recebendo aquela mensagem é aqui. Aqui não tem jeito. O cara se cadastrou, ele vem para cá, ou seja, 100% dos seus cadastrados eles chegam nessa página. Então, se você tem alguma ação importante, um algo a mais para ser dado, esse é o melhor momento possível, porque daqui para a abertura de e-mail você já vai ter uma queda em alguns mercados, em alguns nichos, e isso inclusive é uma queda grande, pode ser até uma das maiores perdas dentro de um processo de funil, tá? E aí é o seguinte, o que mais que você pode fazer isso? Você pode oferecer uma conversão adicional, que seria um passo similar a esse daqui, só que é o seguinte: o que você pode fazer? Você pode substituir o seu vídeo motivando a pessoa a ir para o e-mail para que ela entre, por exemplo, no seu grupo de WhatsApp ou Telegram. Então, o que você faz? Você põe um vídeo e um CTA, um botão, faz uma chamada para ação e diz o seguinte: cara, lá no meu grupo de WhatsApp, no meu grupo de Telegram, eu dou conteúdos diários exclusivos, dou vários insights, bastidores, sacadas do dia a dia. Então, se você está envolvido, engajado com aquilo que foi prometido anteriormente, eu recomendo que você clique no botão abaixo, vem fazer parte desse grupo, dessa comunidade, enfim. Aí você usa os gatilhos mentais necessários, faz as chamadas para ação que façam sentido com aquilo que você vai propor. Então, justamente aqui é uma conversão adicional. E aqui, se a gente está falando de venda, basicamente o que você pode fazer é um upsell ou um downsell de um produto. Você fez a primeira venda aqui, nessa segunda página você faz uma oferta exclusiva. E aí, use e abuse de gatilhos mentais, principalmente de escassez. Cara, é o seguinte, eu tenho uma oferta, já fez a compra desse produto tal, que resolve tal coisa, só que eu sei que lá na frente, além desse problema que está se resolvendo aqui, você vai encontrar, resolvendo esse problema, você vai encontrar um outro problema. E aí, eu quero te fazer uma oferta única, que é esse produto aqui, explica um pouquinho do produto, e tem um porém. Como esse produto está sendo ofertado para você, né, aproveitando, enfim, aí você vai acabar vendendo da forma como é o seu script. Essa oferta é única e se você fechar essa página, você nunca mais vai ver esse preço. Então você pega o cara ali e aí simplesmente ele tem uma decisão que é muito difícil e muito pesada. Por quê? Porque ele acabou de te dar um sim, ele já tem um benefício claro, ele já está naquele fluxo, né? E de novo, reforçar a ideia do fluxo é um flow. Então conforme você vai propondo várias ações adicionais de upsell, downsell, enfim, aí vai depender muito da estratégia. Você pega esse flow. Se você soube criar até aqui, você tende a ter um processo de continuidade que é mais efetivo, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar, que é mais um tipo de landing page, é a carta de vendas. A carta de vendas é basicamente uma copy pura. Então é uma página já que é mais extensa e ela tem todo o processo de argumentação e oferta. Então talvez você já tenha se deparado com uma dessas. É uma carta de vendas, ela costuma ter headlines, imagens, solução, oferta. Que é basicamente o seguinte: você vai estruturar o seu lead, que é a parte mais chamativa possível, que mais toca em emoções, que tem o maior impacto, e você vai apresentar um problema, depois em seguida na sua argumentação, né, você vai discorrer sobre aquele problema, é enfiar o dedo na ferida, é cutucar, é fazer com que aquele problema inclusive soe como maior do que ele é. Você apresenta uma solução para aquele problema e aí você faz uma oferta. É uma solução imediata, ela pode resolver boa parte do problema em si, só que o próximo passo, a continuidade, a consistência, o passo a passo detalhado, ele é justamente
a sua oferta, tá? Essa é uma estrutura bem simples de carta de vendas. Depois, mais para frente, a gente pode fazer um conteúdo específico também sobre carta de vendas, mas é basicamente para você entender as aplicações de uma landing page. E aí, qual ferramenta utilizar, né? Não tem um programador, ou eu tenho um programador, vale a pena ter uma ferramenta. E aí, o ponto é o seguinte, você vai se deparar com várias ferramentas no mercado. Porém, para a sua tomada de decisão é o seguinte, todas elas precisam ter algumas coisas em comum. Por exemplo, estabilidade. Não adianta você pagar a ferramenta mais barata possível e aí você vai subir o seu lançamento, investir milhares de reais em captação de lead, em fazer uma oferta ou um tráfego direto que seja e a sua landing page está fora do ar. É a pior coisa que pode acontecer. Então o básico é checa um pouco a questão de histórico, vê, aí volta lá no lance da parte de produto, vê avaliações das pessoas, vê qual que é o feedback que elas dão em relação ao funcionamento. Beleza, garantiu o funcionamento, outra coisa. Sem limite de página. Não faz o menor sentido, na época que a gente vive hoje, na era que a gente vive hoje, alguma ferramenta te oferecer restrição. Ah, você só pode criar X páginas. Cara, não faz sentido. Por quê? Porque à medida que o seu negócio amadurece, você precisa fazer testes AB. Então você vai pegar a mesma oferta e vai fazer diferentes tipos e variações de página para testar qual converte melhor. Você vai ter necessidade de downsell, de upsell, de vários produtos. Você precisa ter flexibilidade. Isso não pode ser uma preocupação em relação à restrição de número de página. Outra coisa que é básica, eu praticamente desconheço uma ferramenta que não tem algo nesse sentido, mas é possibilidade de traqueamento. Qualquer campanha que você vai fazer, seguindo aquele processo de continuidade que a gente falou, você precisa saber a origem do cara e se ele executou o processo de conversão, né? Caiu na página obrigado. A ferramenta precisa te oferecer a possibilidade de você inserir códigos de Google Analytics, códigos de Google Ads, códigos de Facebook Ads. Esses códigos são instalados, de uma maneira bem simples, você copia e cola, mas a ferramenta precisa obviamente te dar essa funcionalidade, tá? E aí um outro ponto que para mim é um dos mais importantes em termos de diferenciais é facilidade de integração com outras ferramentas. Páginas de landing pages por si só, elas não têm muita utilidade. Na maioria das vezes elas são conectadas com outras ferramentas. Por exemplo, na questão de geração de leads. Você pode sim embedar um formulário, né? Você copia um trecho de código, coloca ele dentro da sua página e as ferramentas elas não têm necessidade de ter uma integração nativa, de conversar entre elas. Porém, você não vai parar aí. Às vezes você vai precisar exportar o seu relatório para uma planilha. Se você faz venda no Hotmart, você pode usar um baita negócio legal que é o List Boss, que é basicamente o seguinte, o cara comprou o seu produto lá no Hotmart, você consegue disparar uma automação lá para sua ferramenta para dizer, esse cara que era lead, agora é cliente. E aí dentro da sua ferramenta de e-mail marketing, você pode ter uma sequência de relacionamento. Então você vai lá a partir da conversão, você cria lá e-mail 1, boas-vindas, seja bem-vindo, assim que você faz para acessar a plataforma, aqui está o link para resetar sua senha, enfim, você pode fazer um boas-vindas. A cada dia que vai passando, você pode comunicar uma liberação de conteúdo, ou quando ele fica muito tempo sem usar a plataforma, eu vi que você ainda não assistiu o conteúdo tal, enfim, aquilo te abre um leque de possibilidades para se relacionar com a sua audiência, que se você não tivesse ou tivesse que fazer isso manualmente, seria muito mais complicado. Então procure entender dentro do seu processo de vendas, da sua estratégia de marketing digital, quais são as ferramentas essenciais e, claro, se a sua ferramenta de landing page tiver facilidade para conversar com outras ferramentas, isso é um baita benefício e vai te poupar bastante tempo e dor de cabeça. Mas é o seguinte, os principais critérios que talvez eu utilize para tomar a decisão de qual ferramenta eu vou usar são o seguinte, flexibilidade e agilidade. Flexibilidade entra no seguinte sentido, algumas ferramentas elas vão te oferecer blocos prontos. E o que você vai fazer? Você vai fazer aquele processo de arrasta e solta. Você vai falar, eu quero esse bloco aqui, esse aqui, e você tem condição de customizar de forma muito simples aquele bloco. Você fica preso naquela estrutura pré-definida. Por mais que você tenha flexibilidade de mexer a ordem dos blocos, você tem um pouco de dificuldade de fazer muitas personalizações. Então, outras já vão fazer o contrário. Você vai praticamente começar com uma estrutura em branco, e você tem cada pedacinho
que compõem aqueles blocos e você mesmo tem que montar. Aqui eu quero uma seção, aqui eu arrasto um texto. Então assim, ela te dá mais flexibilidade, só que ela te cobra por isso na agilidade. Porque se é um processo que é manual, ele vai te ocupar mais tempo. E aí é o seguinte, é uma questão que você tem que pôr na balança em relação ao tanto de tempo que você quer dedicar na execução daquelas páginas, justamente por uma questão de que toda essa estrutura que eu te apresentei, ela consegue te atender muito bem com blocos prontos. Normalmente esses blocos prontos, eles são testados, eles são validados, eles foram aplicados em várias páginas, então vale muito mais você dedicar tempo em construir uma promessa forte, em construir um design legal em relação ao background que tá, estudo de cores e tudo mais, do que propriamente você dedicar tempo montando cada um dos itens. Claro que em determinados casos, em situações específicas, como uma página de produto, provavelmente você precise de algo que seja mais flexível, né? Que mesmo que você tenha que dedicar mais tempo para montar aquilo manualmente, aquilo é o que vai suprir a necessidade que você tem. Então, a minha sugestão é a seguinte: cada pessoa, cada negócio vai ter uma necessidade que é específica, ao momento inclusive que aquele negócio vive, porque você pode começar com algo pronto e depois migrar para o manual. Claro que toda migração ela é um pouco dificultosa, então se você puder escolher algo que você vai de fato ficar melhor, porém também não é o fim do mundo. Você pode, se o seu negócio estiver começando e você tiver, sei lá, pouco dinheiro para investir ou pouco tempo para dedicar na construção daquela página, eu recomendo que você comece com páginas de blocos prontos e depois migre para algo que te dê um pouco mais de flexibilidade para você começar a brincar mais com testes AB, com estrutura, com personalização, enfim, dar um pouco mais até de autenticidade para as suas páginas, porque o processo manual ele vai te proporcionar justamente isso, a flexibilidade de você poder mexer com elementos da forma com que você quiser, vai te dar a flexibilidade também para ser algo exclusivo com o que você está criando, tá? E aqui eu gostaria de colocar duas ferramentas que eu gosto bastante. Uma delas é o ClickPages, que tem esses blocos prontos, e a outra que é mais manual, que é o RT Station. As duas costumam funcionar de forma muito bem, elas vão te dar bastante agilidade no processo de criação das páginas, e eu acho que vai suprir exatamente todos esses pontos que eu toquei aqui na live de hoje. Beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam colocar essas dicas em prática. E como sempre, meu Instagram está aí aberto. Me manda um direct, comenta lá em qualquer post, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvidas, eu estou aí à disposição. E qualquer coisa é só me chamar, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima.